Sejam bem-vindos ao limiar entre o que conhecemos e o que tememos. Imagine-se caminhando por um corredor estreito de uma mansão vitoriana esquecida pelo tempo. O ar é pesado, carregado com o cheiro de madeira úmida e o toque gelado de algo que não se pode ver. As luzes, alimentadas por uma fiação antiga e instável, piscam ritmicamente, como se tentassem comunicar algo em código. Muitos acreditam que essas casas não estão vazias, mas sim povoadas por aqueles que se recusam a partir. O contato espiritual não é apenas um mito de fogueira, é um fenômeno documentado por séculos, onde o véu entre o nosso mundo e o além se torna perigosamente fino. Hoje, mergulharemos no segredo das almas inquietas, investigando por que certos ambientes parecem aprisionar a essência de quem já se foi, transformando a arquitetura em memória viva e assustadora. O que faz uma alma permanecer? Investigadores paranormais sugerem que o segredo reside na energia residual. Imagine que cada emoção intensa, um medo profundo, uma tristeza avassaladora ou um segredo guardado por décadas, atua como uma gravação em fita magnética nas próprias paredes de uma estrutura. Em locais como esta mansão, os detalhes decadentes, das molduras de gesso aos espelhos manchados, parecem reter o calor de vidas passadas. O contato espiritual muitas vezes começa com pequenos sinais, o som de passos em um andar superior onde não há ninguém, ou a sensação de ser observado por olhos invisíveis que espreitam das sombras. Essas almas inquietas não são necessariamente malevolentes, mas estão presas em um ciclo, uma repetição eterna de seus últimos momentos ou de seus maiores arrependimentos, aguardando alguém que possa finalmente ouvir sua história silenciosa. No final do século XIX, a obsessão pelo contato espiritual atingiu seu ápice. Salas de estar como esta eram palco de sessões espíritas onde médiuns buscavam pontes para o invisível. O segredo desses encontros residia na crença de que os espíritos vibram em uma frequência diferente da nossa, e para alcançá-los, era preciso silenciar o mundo material. Cortinas de veludo pesado bloqueavam a luz do dia, enquanto o tic-tac de relógios de pêndulo parecia marcar o ritmo de um coração sobrenatural. A ciência da época tentava explicar o inexplicável, mas o que restava eram relatos de mesas flutuantes e vozes que surgiam do vazio. Mesmo hoje, ao entrarmos nesses espaços preservados, a atmosfera de expectativa permanece. É como se a própria estrutura da mansão estivesse em um estado de espera perpétua, aguardando o próximo chamado vindo do lado de cá. A tecnologia moderna trouxe novas ferramentas para desvendar o segredo do contato. Equipamentos que medem variações eletromagnéticas e gravadores de alta sensibilidade agora ocupam o lugar das velas e tabuleiros. O fenômeno da voz eletrônica, ou EVP, sugere que as almas inquietas utilizam um ruído estático para moldar palavras que nossos ouvidos carnais não conseguem captar diretamente. Durante vigílias em casas assombradas, investigadores relatam picos repentinos de energia que coincidem com quedas bruscas de temperatura, o chamado ponto frio. É o momento em que a entidade suga o calor do ambiente para manifestar sua presença. Cada estalo na madeira e cada interferência no rádio torna-se uma pista em uma investigação forense do espiritual, tentando decifrar o código de uma existência que desafia as leis da termodinâmica e da lógica convencional. Existem casos em que o contato espiritual se torna físico e inegável. Poltergeists, ou espíritos barulhentos, representam um nível de atividade onde a alma inquieta consegue interagir com o mundo material de forma vigorosa. Objetos que se movem sozinhos, quadros que caem das paredes sem explicação e portas que se trancam por dentro. O segredo por trás dessas manifestações costuma estar ligado a uma fonte de energia humana, geralmente alguém sob grande estresse emocional que atua como um catalisador involuntário. Nessas situações, a mansão vitoriana deixa de ser apenas um cenário e se torna um campo de batalha de vontades. As luzes que piscam não são mais um defeito técnico, mas um sinal de que algo está tentando romper a barreira, exigindo atenção, reconhecimento ou, em casos mais sombrios, a expulsão de quem agora habita seu território. Uma das visões mais icônicas em encontros paranormais é a da Dama de Branco ou figuras etéreas que vagam por escadarias monumentais. Essas almas são o epítome da melancolia. O segredo de sua aparição reside muitas vezes em um trauma não resolvido, como uma noiva abandonada ou uma mãe que perdeu seu filho. Elas aparecem como névoas translúcidas, mantendo a forma humana mas destituídas de substância sólida.
Relatos indicam que, ao cruzar o caminho de uma dessas entidades, sente-se uma tristeza profunda que não pertence ao observador, mas sim ao espírito. É um contato telepático de emoções puras. Elas não falam, mas sua presença comunica um sofrimento que ecoa através das décadas, transformando a arquitetura vitoriana em um mausoléu de sonhos desfeitos e esperanças que nunca cruzaram para o outro lado. Nem todas as presenças são vestígios de humanidade. Existem as chamadas pessoas das sombras, entidades escuras que parecem absorver a luz ao seu redor. Diferente dos espíritos tradicionais, elas são frequentemente vistas pelo canto do olho, desaparecendo assim que tentamos focar o olhar. O segredo dessas figuras é um dos maiores mistérios do paranormal. Elas não têm rostos, apenas silhuetas densas e ameaçadoras. Estudiosos sugerem que podem ser seres de outras dimensões que se aproveitam de locais com alta carga espiritual para observar nossa realidade. Em uma mansão vitoriana, onde os cantos são escuros e os tetos são altos, essas sombras encontram um esconderijo perfeito. O contato com elas é marcado por um sentimento instintivo de perigo, um alerta ancestral de que nem tudo que habita o invisível foi, um dia, humano. Muitas vezes, o segredo do contato espiritual reside no conceito de assombração residual. Diferente de um espírito inteligente que interage com os vivos, a assombração residual é como um loop temporal. É o eco de uma festa que aconteceu há 100 anos, o som de carruagens chegando ao pátio ou o riso de crianças que já não existem. É como se o tempo tivesse sofrido uma falha e estivesse reproduzindo um fragmento do passado repetidamente. Nessas situações, a mansão age como um projetor cinematográfico e a própria atmosfera é o filme. Investigadores acreditam que certos materiais, como pedras ricas em quartzo ou ferro, ajudam a gravar esses eventos. Não há perigo, apenas a beleza trágica de observar um momento que o universo se recusou a apagar, permitindo-nos um vislumbre fugaz de uma era que o tempo esqueceu. O ato de buscar o contato espiritual, seja por curiosidade ou necessidade, abre portas que nem sempre podem ser fechadas facilmente. O uso de tabuleiros de comunicação ou rituais de invocação é visto por muitos como um convite para o desconhecido. O segredo aqui é que a intenção humana atua como um farol no escuro para as almas inquietas. Ao tentar contato, o investigador se torna um ponto de ancoragem, permitindo que entidades cruzem a fronteira com mais facilidade. No entanto, sem o conhecimento adequado, corre-se o risco de atrair não apenas quem se busca, mas também energias oportunistas que vagam pelo vazio. A mansão vitoriana, com sua história densa e camadas de memórias, serve como um amplificador perfeito, onde um simples sussurro pode se transformar em um grito que ressoa por toda a eternidade. Ao final de nossa investigação, percebemos que o segredo das almas inquietas e do contato espiritual está profundamente ligado à nossa própria humanidade. As mansões assombradas e os encontros paranormais são lembretes de que a vida é apenas uma parte de uma jornada muito maior e mais complexa. As sombras que vemos e os sons que ouvimos são os fios de uma tapeçaria que une o passado ao presente. Talvez os espíritos não estejam presos às casas, mas nós estejamos presos à necessidade de entender o que acontece depois do último suspiro. Cada encontro paranormal é uma peça de um quebra-cabeça cósmico, sugerindo que o amor, o medo e a memória são as únicas coisas que realmente sobrevivem à morte, ecoando para sempre nos corredores silenciosos da eternidade. O mistério das almas inquietas continua a desafiar nossa compreensão. Se você sentiu um calafrio ou se interessa por esses segredos do além, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Compartilhe sua experiência paranormal nos comentários e ajude-nos a desvendar o próximo enigma.